Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas à 8ª Semana Municipal da Primeira Infância, promovida pela Prefeitura de São Paulo, com o apoio do Unicef. Eu me chamo Raíssa Gambi, eu sou analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental e trabalho no núcleo da Primeira Infância, na Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos da Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos na altura do ombro, tenho olhos castanhos também, sou baixinha e estou usando uma blusa laranja com uma gola bastante grande pelo frio de hoje. Atrás de mim eu tenho um banner escrito Semana Municipal da Primeira Infância. Nesse ano, nós celebramos e refletimos sobre o tema São Paulo pelo Desenvolvimento Integral, que traz à tona a importância da gente cada vez mais discutir a articulação das políticas públicas para que a gente possa ter um desenvolvimento integral. Nenhuma política pública sozinha é capaz de lidar com a complexidade desse desenvolvimento integral, para que a gente possa garantir que tenhamos as nossas crianças saudáveis, protegidas e com a garantia das oportunidades para que elas tenham o seu desenvolvimento pleno. Esse evento, ele reforça a importância da Semana Municipal da Primeira Infância, que foi instituída pela Política Municipal da Primeira Infância em 2017, que tem como objetivo valorizar e dialogar com a sociedade sobre a importância da primeira infância. E aí eu queria só destacar que nessa semana a gente teve o lançamento de uma pesquisa pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal com Datafolha, sobre um panorama do que o Brasil sabe, vive e pensa sobre os primeiros 6 anos de vida, em que a pesquisa demonstra que 42% das pessoas nunca ouviram falar e não conhecem, né, o termo primeira infância, e apenas 2% é capaz de dizer que a primeira infância é o período que compreende o 0 a 6 anos. E isso nos traz ainda mais a urgência e o desafio de colocar a temática e a importância da primeira infância na temática das políticas públicas e na agenda política e pública. Esse não é um evento isolado, ele é parte, como eu disse, da política municipal pela primeira infância, que busca promover o cuidado integral e intersetorial para as crianças de 0 a 6 anos aqui no município de São Paulo. Essa semana e essa política ela é conduzida no âmbito de uma comissão da primeira infância, que é intersetorial e é constituída por representantes de várias políticas, de várias secretarias aqui do município. O tema de hoje da nossa mesa é para que a gente olhe com atenção para um espaço que é central na vida das crianças, que é a escola. O título é Integrando Aprendizados, a escola como centro de oportunidades para o desenvolvimento integral, e a nossa proposta hoje é discutir o papel da escola, que vai para muito além do aprendizado formal, sendo esse também um espaço de cuidado, proteção, vínculo e muitas descobertas. Para isso, a gente vai ouvir experiências e propostas de especialistas, do poder público, da academia, da sociedade civil, que vem transformando os espaços educativos em centros de oportunidades para que essas crianças possam ter o seu desenvolvimento integral e pleno garantido. Antes de apresentar e chamar a nossa mediadora, eu queria só lembrar que quem quiser ter o certificado de participação, por favor, não se esqueça de inscrever pelo Simpla. Vocês podem encontrar o link dessa e de todas as atividades da semana no site da Prefeitura, prefeitura.sp.gov.br/primeira infância. E agora, então, eu vou apresentar brevemente, convido a nossa mediadora, Fátima Bonifácio. Ela, desde o início, só fazendo um contexto também, desde o início a Fátima está na organização, ela é membro da Comissão Técnica da Primeira Infância e participa desde a primeira semana aqui municipal da Primeira Infância. Ela é graduada em Pedagogia, tem especialização em Psicopedagogia, é professora da Educação Infantil do município de São Paulo desde 1985, tendo atuado em diversos cargos dentro da Secretaria Municipal de Educação. Também, atualmente, ela está no Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem, o NAAPA, e atua nos últimos anos na articulação das ações intersetoriais de busca ativa escolar de crianças e adolescentes e faz todo a ponte, né, e o diálogo com as outras secretarias para que a busca ativa possa acontecer. Desejamos a todas e todas uma manhã de muitos aprendizados e conexões e aproveito também para agradecer a CEMIPED e as nossas intérpretes de Libras que propiciam que o nosso encontro seja mais inclusivo. Uma boa manhã para todas e todos. Bom dia, bom dia. A 8ª semana é um momento assim
primordial para que a gente adentre ainda cada vez mais nesse espaço da primeira infância, né? Essa pesquisa deixa a gente ainda muito com muitos desafios e muitas conquistas que temos a fazer, né? E aqui hoje a gente vai adentrar um pouco no espaço que é o espaço de proteção dessas crianças, que é a escola, né? A temática de hoje vem trazer todas essas esse cotidiano, né, da infância. E aí eu só queria ter uma falinha porque é para pensar a escola, a curiosidade, o olhar atento e as indagações geram a investigação. O processo investigativo pela criança surge a partir da curiosidade, da vontade de explorar, das indagações ou do simples gesto de pegar um objeto e analisar, a partir do toque, ao levar a boca, ao balançar e ao correr os olhos por ele. Então, para introduzir a nossa mesa, então, é o nosso primeiro debatedor, que a gente vamos fazer um debate aqui, né, uma conversa. Eu vou pedir para o Luiz Escozafavi. Desculpa, Luiz, primeiro vou fazer minha descrição, né, que eu esqueci. Eu sou Fátima, sou uma mulher negra, tenho cabelos curtos, castanhos, olhos pretos, e eu tô com uma blusa preta e um lenço branco com peixinhos. Então, é com você, Luiz. Ele é doutor em economia pela USP, professor da USP em Ribeirão Preto, coordenador do Laboratório de Estudo Pesquisas em Educação e Economia Social, o LEPS, e tem uma pesquisa na área desde 2007 e é membro do Núcleo de Ciência pela transformando em algo novo através de sua estrutura. Então, Luiz, é com você. Núcleo da Primeira Infância. Ok, bom dia pessoal. Agradeço o convite para estar aqui conversando com vocês na oitava semana da primeira infância, um prazer enorme. Vou fazer minha descrição. Eu sou um homem branco, uso óculos, sou careca, estou usando uma blusa preta e vou compartilhar aqui uma apresentação, né? Obrigado também, saúde minhas colegas aí da mesa. Eu acho que a gente vai ter uma conversa bem legal, né? Deixa eu só compartilhar aqui a apresentação. E aí vocês me dizem se vocês estão vendo. Estão vendo? Sim? Sim, sim. Ok. Eu vou falar muito rapidamente sobre o LEPS, né, que é da onde eu vim falando, né, um laboratório que eu faço parte, né, sediado aqui em Ribeirão Preto, existe desde 2012. Nossa missão aqui é qualificar o debate público, né, em diversas agendas propositivas, que eu vou falar um pouquinho sobre com vocês. Mas nesse contexto em que a gente tem uma série de mudanças institucionais na educação brasileira nos últimos 20, 25 anos, então a gente acredita que é muito importante a produção de conhecimento, mas não aquele conhecimento que fica isolado dentro da universidade, mas um conhecimento que ajude, né, a gente a desenvolver melhores políticas públicas, né, que ajude a gente, os gestores públicos a conseguirem, né, e quem está na ponta, a conseguir fazer a sua principal missão, né, que é o desenvolvimento integral das nossas crianças e jovens, né. E fazemos isso tanto com estudos de diagnóstico, olhando dados, né, tanto qualitativos quanto quantitativos, também desenhando intervenções, fazendo avaliações, e também com produções audiovisuais, né. Então, uma delas é isso que está aí na tela, é o documentário Esquecidos, né, que fala um pouco sobre os anos finais do ensino fundamental, né. E o LEPS ele se organiza em torno de algumas agendas de investigação, com as 4 grandes agendas aí, e hoje a gente vai falar, né, aqui na Semana da Primeira Infância, um pouco dessa em verde aí, né, da Agenda de Desenvolvimento Infantil, Educação Infantil e Alfabetização, tá? Então vou agora entrar no nosso tema, e a gente vai falar aqui, começar a nossa conversa, vou contar 4 histórias de vida, de 4 meninos de 4 anos. Então vocês vão ter que guardar os nomes deles aí.
O primeiro é o Pedro, que você pode imaginar, ele nasceu e mora num bairro de periferia, de uma grande cidade, que não tem muita infraestrutura, né? A sua mãe tem uma escolaridade relativamente baixa, né? Só que o Pedro, ele está frequentando a pré-escola do bairro. O problema é que essa pré-escola tem muitas carências, né? Tanto de recursos financeiros, materiais e de profissionais qualificados, né? O segundo menino é o José. O José mora ali bem perto do Pedro, né? No mesmo bairro, nasceu por ali também. A mãe também dele não tem muita escolaridade, mas tem uma diferença entre os dois, né? O José não está na pré-escola, né? Então, apesar de ser obrigatório por lei, ele está na pré-escola, ele não está, e ele acaba sendo cuidado pela avó dele durante o dia, né? Então, certamente aí quem é professor da rede talvez conheça alguns Pedros e alguns Josés aí, né? O terceiro menino é o Fernando, nasceu e mora no bairro Central, que tem uma boa infraestrutura, né? Tem uma condição socioeconômica melhor. A mãe dele tem pós-graduação, tem mestrado, e ele está numa pré-escola do bairro que tem muitos recursos materiais de boa qualidade, uma excelente infraestrutura, profissionais muito qualificados, né? E o quarto menino é o Joaquim. Joaquim mora no mesmo bairro do Fernando. Sua mãe também tem mestrado, muita escolaridade, mas ele não está na pré-escola. Olá, Luiz. Luiz, você me Oi, ouve? É Raíssa. Só uma coisa, a oi, apresentação Raíssa. ela tá congelada. Nós estamos vendo Ué. só a primeira página e ela não está no modo de exibição com a tela cheia. Se você Então puder peraí, tentar então acho que novamente. Isso, deixa agora eu foi. ver. Agora foi. Agora estamos no Ver slide se. 4 histórias de vida de 4 meninos de 4 anos. Estão vendo Só Mas ou a que parou de tela não ver? está cheia. isso, mas a tela continua Ah, não estando cheia. então peraí, deixa eu só mudar aqui no Webex. Peraí. Luiz, Vou ter que mudar na tela cheia, né? Aqui, ó. oi Luiz, Oi. A bom dia, lupinha é o embaixo. Yudi. Não é pra, no modo de exibição, tá? Você tem que colocar no modo de leitura. Dois para sua direita. Aqui. Aqui? Embaixo. E embaixo aqui, no modo de leitura, do lado dele, ele tem tipo... Tá vendo onde tá o zoom? Não, Mais nesse... dois pra esquerda. Aí, esse aí. Não, aquele. Isso. Obrigado. Aqui? Beleza. Imagina, obrigado a vocês. Desculpa aí, gente. Eu vou contar aqui, ó. Vocês ouviram a história dos quatro: o Pedro, o José, o Fernando e o Joaquim. Tá? Muito bem. Pergunto para vocês: quem vocês acham desses 4 meninos que vai ter maior proficiência em língua portuguesa e matemática aos 10 anos, né? Os dois primeiros aqui que estão numa situação, né, socioeconômica mais desfavorecida, só que um frequenta a pré-escola e outro não. E o Fernando e Joaquim, que estão numa condição socioeconômica melhor, a mãe com mais escolaridade, um frequenta a pré-escola e o outro não, né? Então, se a gente fosse só olhando assim por esses perfis, quem que vocês acreditam, né? Porque, na verdade, eles representam, né, perfis aí da nossa população. Quem que teria maior proficiência? Talvez a gente fale assim, poxa, se eu comparar, provavelmente o Fernando, né? O Fernando tem uma boa condição socioeconômica, frequenta uma pré-escola de boa qualidade, tem uma boa infraestrutura, a escolaridade da mãe é muito boa, então muito provavelmente ele vai ter uma proficiência melhor que a do Joaquim, né? Que, vamos dizer assim, tem as mesmas condições assim familiares, de renda, etc., só que não está na pré-escola, né? Então, uma boa pré-escola pode fazer diferença no aprendizado futuro ali do Fernando em comparação ao Joaquim. Mas o que eu queria que a gente pensasse é quem será que, depois do Joaquim, né, estaria nesse ranking aí, né, de aprendizado, né? Ou seja, o Joaquim, provavelmente, a condição socioeconômica, ela é uma coisa que ela é bastante importante para determinar
muitos dos aprendizados futuros. Então, provavelmente o aprendizado do Joaquim vai ser bem maior do que ou do Pedro ou do José. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês é: quem vocês acham que vai aparecer aqui, né? Depois do Joaquim, vai ser o Pedro, que está frequentando uma pré-escola, mas uma pré-escola que tem muitas carências, ou o José, que está numa condição socioeconômica também difícil, mas que não frequenta pré-escola. E o que vai acontecer é que, talvez contra a nossa intuição, o José vai estar com um aprendizado melhor que o Pedro, tá? Isso aqui eu não estou tirando da minha cabeça, né? Se a gente faz análises com dados, a gente encontra, né? E o que significa isso, né? Significa que não importa a gente frequentar a educação infantil e que seja qualquer educação infantil, porque se ela for de uma educação infantil de uma qualidade ruim, isso pode até prejudicar os nossos estudantes, né? Então, a primeira mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje é que se a educação infantil que a gente está oferecendo para as nossas crianças, ela não for de boa qualidade, ela pode inclusive prejudicar esse desenvolvimento da criança, tá? Então, isso é uma mensagem bem importante, assim, ainda mais num contexto em que muitas vezes, né, a gente só está preocupado com atendimento, né, resolver a questão de vagas, mas muitas vezes não com tanto foco na questão da qualidade. Então, acho que essa é a primeira mensagem, que acho que ela é muito importante, né? Agora, o lado bom dessa história é que quando a gente consegue oferecer uma educação infantil de qualidade para as nossas crianças, ela tem o poder de transformar a trajetória de vida dessa criança, mesmo que ela tenha nascido em contextos muito desfavoráveis, né? Então, essa é, vamos dizer assim, a mensagem de esperança que a gente tem aqui, o que nos leva a tentar advogar sempre por uma educação infantil de qualidade. Isso aqui eu também não estou tirando da minha cabeça. A gente tem uma série de evidências, né, científicas que mostram isso. E eu vou trazer uma delas, que é uma das mais fortes, né, que é o projeto Perry Preschool, né? Não é um projeto brasileiro, é um projeto que aconteceu nos Estados Unidos, nessa cidade de Ypsilanti, nos anos 60, né, do século passado, que focava num público, né, na primeira infância, de 3 a 4 anos, de populações bastante vulneráveis, assim como os nossos 2 meninos aqui do nosso exemplo aqui, e o desenvolvimento de um currículo piagetiano com uma capacitação de profissionais muito bem feita, né, currículo de tempo integral, e que também tinha acoplado a ele visitas aos pais para domiciliares, para acompanhamento, para aconselhamento e acompanhamento do desenvolvimento. Então, como se fosse um grande programa, assim, bastante robusto, voltado para essas crianças, né? E o que é interessante por que o Perry é um programa famoso? Porque ele, da maneira como ele foi construído, a gente consegue acompanhar essas crianças, algumas crianças que participaram do Perry e outras que não, ao longo da vida, né? E aí tem vários estudos que foram comparando os Pedros, né? Então, pegando uma criança vulnerável, mas agora, em vez de estar numa educação infantil de baixa qualidade, ele está numa boa educação infantil, e os nossos Josés ali, no nosso exemplo, que são crianças igualmente vulneráveis, mas que não frequentaram a educação infantil. E olha que só, eu vou mostrar alguns dos resultados para vocês que foram sendo obtidos ao longo do tempo, né, nos estudos, né? Esse gráfico mostra para a gente o QI, né? Pedro, né, que fez esse programa de pré-escola, e eles foram medindo o QI do Pedro e do José, vamos dizer assim, ao longo do tempo, né? Dos 4, 5, 6, 7, 8, 9, até os 10 anos. E o que eles encontraram foi isso. Inicialmente, logo no início do programa, tem um aumento desse QI, só que ao longo do tempo, ao longo da infância, essa diferença ela foi diminuindo. Então, a princípio, também os pesquisadores falaram, poxa, mas será que a gente fez todo esse investimento em fazer uma educação infantil aqui de qualidade e esse efeito desaparece, né? E aí, como eles continuaram acompanhando
o Pedro e o José, né, ao longo do tempo, eles foram descobrindo coisas muito interessantes, que aquele efeito que aparentemente ali, em termos do QI, desaparecia até os 10 anos de idade, ele aparecia em outras dimensões aos 19 anos. Então, quando esses meninos chegaram aos 19 anos, então passaram na infância, adolescência, né, na juventude, foram encontrados efeitos bem interessantes. Primeiro, no caso das meninas, né, menores índices de gravidez na adolescência. Então, aquelas meninas que tinham passado por uma educação infantil de qualidade tinham menores índices de gravidez. Em geral, os meninos tinham menor índice de envolvimento com delinquência, criminalidade durante a adolescência. Eles tinham maior probabilidade de conclusão do ensino médio, né? Então, terminar essa etapa de ensino é importante, e maior probabilidade de ingresso no ensino superior, né? Então, aqui eu estou trazendo diversas dimensões, tem vários estudos que trazem outras, mas para mostrar a importância que a gente tem de desenvolver uma educação infantil de qualidade e que ela vai para muito além do que está sendo trabalhado, do que está sendo pensado muitas vezes num objetivo ali de curto prazo, né? Então, ela tem consequências bastante duradouras em diversas dimensões da vida da pessoa. E aqui, ao longo do tempo, nesse estudo, eles continuaram acompanhando, agora já não eram mais crianças, né? Já eram adultos, em outras fases da vida, né? Então, aos 27 anos, por exemplo, eles vão comparando quantas vezes a pessoa já tinha sido presa, né? Lembra que eles iam de contextos super vulneráveis, né? Então, enquanto o Pedro, né, que passou por essa educação infantil de qualidade, né, só 7% das pessoas com esse perfil tinham tido um histórico de prisão, e você nota que, como é vulnerável, porque 7% não é um número pequeno, mas quem não estava numa educação infantil de qualidade, esse número era 5 vezes maior, era 35%. Né? E assim vale para outros indicadores, como prisões por tráfico de drogas, na fase adulta, depender de programas de assistência social governamentais, então essa dependência era menor de quem tinha tido uma boa educação infantil, né? A própria questão de ter filhos fora do casamento também tem uma diferença. Salários maiores, né? Já ter uma casa própria, né? Então, um indicador quase 3 vezes maior, 36% para quem estava na educação infantil contra quem não estava. E a conclusão do ensino médio também maior. Então, a gente vê que diversas dimensões na vida adulta, né? Eram afetadas, e esses estudos eles foram feitos, a gente consegue atribuir essas diferenças exatamente ao fato de que um grupo, o Pedro aqui frequenta essa escola e o José não, né? E não a outros fatores, né? Então, são estudos muito robustos, né? Para dar mais um exemplo para vocês, aqui você tem a trajetória de salário dos dois meninos aí ao longo da vida, tá certo? Então, você vê que ali até os 22, 23 anos ali é mais ou menos parecida, e depois tem um descolamento, enquanto dos 23 a 25 até os 45 anos, o salário do Pedro é muito maior do que o salário do José, né? Então, numa outra dimensão, e olhando assim ao longo da vida, a gente vai ver que ele vai ter muito mais oportunidades do ponto de vista também de mercado de trabalho, econômicas, devido ao fato dele ter participado de uma educação infantil de qualidade, né? Agora, o mais incrível desse trabalho é que os efeitos do Perry, né, de quem fez essa educação infantil de qualidade, não ficaram restritos apenas aos indivíduos, ou Pedro ou José, né? Então, os pesquisadores lá nos Estados Unidos, eles continuaram acompanhando, quando nasciam os filhos, né? Então, nasceu o filho do Pedro, nasceu o filho do José, eles continuavam acompanhando os filhos, né? E o que eles perceberam depois de, quando os filhos já estavam por volta de 15, 16, 18 anos, né? Um estudo bem antigo, que havia diferença entre os filhos deles, né? Então, em termos de comportamento na escola, ter completado o ensino médio sem sofrido suspensões, né? Posse de drogas, né? Estar trabalhando, né? Já ter uma experiência de trabalho estando no ensino superior. Então, todos esses indicadores aí, os filhos daquelas crianças que tinham passado por uma pré-escola de qualidade
eles tinham melhor desempenho. E por que esse resultado é muito importante? Porque mostra que uma educação infantil de qualidade vai mudar a trajetória geracional das diferentes gerações daquela família. Então, era uma família que provavelmente tinha condições socioeconômicas, né? O Pedro, quando ele era criança, era muito vulnerável, mas o filho dele vai conseguir romper essa trajetória, esse ciclo de pobreza, né? Então, acho que esse resultado ele é muito importante e mostra o poder que uma educação de infantil de qualidade ela possui, tá? Então, contando um pouco dessa história, mostrando, né, da importância daquela minha segunda mensagem, como que uma educação infantil de qualidade ela pode transformar a vida das pessoas, acho que eu mostrei brevemente alguns resultados aqui, trouxe alguns desafios aqui do nosso país, tá? Então, o primeiro desafio é a gente conseguir fazer uma expansão do atendimento, né, da educação infantil, mas que ela aconteça com qualidade, né? Então, esse é um grande desafio que a gente tem enfrentado nos últimos anos. E a gente tem, do ponto de vista institucional, alguns avanços mais recentes, e depois, e acho que um deles é a diretriz operacional, as diretrizes operacionais nacionais de qualidade e equidade com a educação infantil, que colocam muita luz para essa questão da importância da gente não simplesmente oferecer serviços de creche para a escola, mas que eles sejam oferecidos com qualidade, né? E também existem, né, diversas iniciativas, vou citar só duas, que são iniciativas que o LEPES aqui está envolvido, mas existem outras, para que a gente consiga medir qualidade, né? Como que a gente consegue garantir que eu estou oferecendo uma educação infantil de qualidade. Então, existem algumas iniciativas, a gente tem em parceria também aqui com a Fundação Maria Cecília, desenvolveu a EAP, né, a Escala de Avaliação de Ambientes de Aprendizagem, e aqui o INAP, né, o Instrumento de Avaliação das Aprendizagens na Primeira Infância, que são ferramentas, né, para que a gente consiga fazer uma reflexão no âmbito da rede, dentro das escolas, do que a gente pode aprimorar no oferecimento, né, da educação infantil, né, sempre buscando um aperfeiçoamento, uma melhoria e uma educação de excelência, né. E nós temos um segundo desafio, que é também garantir o desenvolvimento integral desde a primeira infância, né, lá na educação infantil. E acho que aqui é muito importante de que a gente tenha muita consciência da necessidade de garantir todos os 6 direitos de aprendizagem que estão ali colocados da BNCC, né, da educação infantil: expressar, conviver, brincar, conhecer, explorar e participar, né? E por que eu trago isso, né? Porque existe um ponto de atenção que eu acho que é muito importante a gente trazer e que a gente tem visto, que o Brasil ele tem um problema gravíssimo de alfabetização e que a gente tem feito, ao longo do tempo, diversas políticas para atacar esse problema. Mais recentemente, a gente tem o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que esse movimento tem acontecido. E a gente tem que tomar um cuidado para que esse foco excessivo na alfabetização não se reflita ali dentro da educação infantil e que a gente esqueça de garantir os demais direitos de aprendizagem, né? Então, isso é muito importante, porque se a gente conseguir garantir todos os direitos de aprendizagem, a gente vai desenvolver a criança integralmente e ela vai ser capaz de se desenvolver do ponto de vista da linguagem, se alfabetizar adequadamente na idade certa, mas também se desenvolver para que ela tenha a capacidade de, em outras dimensões, em outras fases da vida, ela também ter sucesso, seja do ponto de vista do aprendizado, seja nessas outras dimensões da vida que eu trouxe aqui para vocês, né? Então, aqui acho que é uma mensagem um pouco de atenção, porque a gente sabe que muitas vezes, do ponto de vista da política pública, né, os gestores muitas vezes são cobrados, né, tenho que ir bem no indicador de alfabetização. Então, a gente tem esse risco de muitas vezes você querer instrumentalizar a educação infantil exclusivamente para alcance desses indicadores. Então, acho que isso é um risco que a gente tem que colocar e que eu acho que se a gente trabalhar os direitos aprendizados da BNCC de modo integral, as crianças vão ingressar no ensino fundamental
com uma educação de qualidade, sem ter que a gente ter essa preocupação excessiva com a questão da alfabetização, tá bom? Eu vou deixar aqui 2 links, quem quiser tirar uma foto aí da tela, enfim. Um primeiro é um e-book que foi lançado aí alguns 2 meses atrás, que é de Ciência da Primeira Infância, que são vários capítulos em que são abordados, né, aspectos da primeira infância. Eu mesmo tenho um dos capítulos ali sobre educação infantil, então está disponível gratuitamente para download. E também deixo, né, o link das diretrizes operacionais de qualidade para a educação infantil. Esse link vai ligar lá esse documento está no site da Fundação Maria Cecília, que também tem outros materiais super legais, vou fazendo uma propaganda aqui também. Mas aí fica a dica para quem quiser se aprofundar um pouco mais no que eu falei um pouquinho rapidamente aqui na minha fala, tá bom? E por fim, agradeço, deixo as informações do LEPS, nosso site, as nossas mídias sociais. Então, por favor, sigam ali, nos acompanhem para estar sempre por dentro do que a gente vem fazendo. E acho que é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Obrigada, Luiz. Suas palavras sempre nos desafia a cada vez mais a pensar nessa qualidade, né? A melhorar os processos de aprendizagem para os bebês e para as crianças, mas, sobretudo, a gente evidenciar o currículo de cada unidade, né? A formação dos professores é fundamental. Sem isso também, nada disso podemos transformar essa educação para ela ser de qualidade, e é isso que a gente está apostando ao longo de todos esses anos, né? A gente tem muitos documentos, né, que trazem esses processos, esses avanços, né, dessa educação infantil de qualidade, e vamos apostar nisso, né, que o sujeito vai melhorando a cada dia. E aí, para aprimorar cada vez mais a nossa conversa, eu vou chamar a Marcela Simonini. Ela é analista de políticas públicas na Fundação Maria Cecília do Souto Vidigal, é bacharel em políticas públicas pela Universidade Federal do ABC, mestranda na universidade e especialista em gestão de projetos. Ela tem 8 anos de experiências em políticas educacionais com atuação no terceiro setor, né, e no governo e no setor privado. Tem a palavra, Marcela. Bom dia, Fátima. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar também os meus colegas da mesa. É um prazer estar aqui. Eu agradeço à secretaria também pelo convite para participar dessa mesa tão importante. Eu vou compartilhar minha apresentação com vocês, mas antes disso vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos, longos, olhos escuros. Estou com uma blusa preta, de manga longa com gola, porque faz frio em São Paulo, e ao meu fundo a gente tem uma parede branca, né? Eu estou num escritório. Então, deixa eu só compartilhar a minha tela com vocês. Eu vou pedir, por gentileza, que vocês me confirmem se a apresentação está aparecendo certinho. Tá aparecendo sim, Marcela. Tá certo, deu certo, né? Bom, então eu gostaria de começar primeiro falando um pouquinho da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. É uma instituição que nesse ano está comemorando 60 anos, então a gente está em clima de festa e de comemoração. Desde 2007, a Fundação atua com a causa da primeira infância por meio de 2 estratégias que são alavancar as políticas públicas e ativar a sociedade. Então, quando a gente fala de primeira infância, né, a criança ela é reconhecida em várias das nossas legislações nacionais como prioridade absoluta. Então, a gente tem a Constituição Federal, a gente tem o ECA, o Marco Legal da Primeira Infância, e mais recentemente, há 2 dias atrás, não sei se vocês acompanharam, mas foi instituída também a Política Nacional Integrada da Primeira Infância, que busca estabelecer uma coordenação intersetorial aí entre as diversas políticas com foco específico nessa etapa da vida, né? E a primeira infância, ela é
ela é uma grande oportunidade, né? Ela é o momento que a gente mais se desenvolve em toda a nossa vida. Então, até mencionando, né, a pesquisa que a Raíssa comentou no início sobre o panorama da primeira infância, que é uma pesquisa de percepção que foi realizada, 41% dos entrevistados acham que o desenvolvimento ele acontece com mais rapidez, né? Ele acontece de uma maior forma quando a gente está na adolescência e na vida adulta. Mas, na verdade, é quando criança que a gente tem um desenvolvimento muito potente e quando se forma a base do nosso desenvolvimento físico, nosso cognitivo, emocional e que a gente vai levar aí ao longo de toda a nossa vida. E nessa fase do nosso desenvolvimento, tudo influencia, né? Então, a gente, além de bons cuidados físicos, de receber uma boa alimentação, de higiene, vacinação, a gente também precisa de outros estímulos que sejam adequados para que a criança possa aí, desenvolver o seu pleno potencial. Então, a gente está falando de uma convivência familiar, a gente está falando de proteção, de segurança, de afeto, de amor, de estímulos e experiências adequadas para essa faixa etária, o brincar, que é tão fundamental nessa fase da vida, porque é o momento em que as crianças elas são ativas, elas são protagonistas aí da sua própria experimentação do mundo, do seu desenvolvimento e do seu aprendizado. E o acesso a políticas de cultura, de lazer, da educação infantil, que são direitos constitucionalmente garantidos para essas crianças, mas que também são cruciais para que o desenvolvimento pleno aconteça, especialmente aí conversando, né, também com a fala do Luiz, quando a gente pensa nas crianças que estão em situação de risco, de vulnerabilidade, que estão mais expostas às adversidades. E falando nessas crianças, né, é importante que a gente entenda qual que é o cenário da primeira infância no Brasil. O Brasil ele tem 18 milhões de crianças na primeira infância e dessas, 55,4% são crianças que estão em famílias de baixa renda. Né? E por famílias de baixa renda, a gente está entendendo aqui famílias que recebiam até R$660 per capita no momento em que foi feito esse estudo, que foi no ano passado. Então, esses dados eles ainda são mais críticos se a gente olha para alguns recortes da população. Se a gente olha para crianças negras, indígenas ou crianças que viveram situações de violência ou insegurança alimentar. Então, na mesma medida em que esse momento ele se constitui uma oportunidade de desenvolvimento com plenitude para toda a vida, os dados também mostram para a gente que as crianças estão expostas a muita vulnerabilidade. Para mudar essa situação, né, é fundamental que a gente invista, então, não só na ampliação da oferta, mas na qualificação desse atendimento para a primeira infância. Retomando aqueles dados do slide anterior, a gente vê que o Brasil precisa, de fato, de políticas, de um olhar mais focado para essa faixa etária, para que a gente possa superar esse ciclo de desigualdades, para que a gente possa quebrar o ciclo da pobreza, e que, de fato, a gente possa mudar aí a situação, não só das crianças, mas do futuro do nosso país. E aproximando um pouco mais aqui do tema da mesa, né, em que a gente está falando da escola como esse espaço de desenvolvimento, o reconhecimento do direito à educação é um elemento fundamental para que isso aconteça. Trazendo um pouco dos dados da educação infantil no nosso país, como o Luiz também trouxe na fala dele, o Brasil avançou bastante no acesso, né? Então, hoje a gente tem 9 milhões e 500 mil matrículas, sendo que a maior parte delas está na rede municipal. Mas ainda tem vários desafios que estão colocados. Se a gente for pensar que a gente não atingiu a meta de 50% de crianças matriculadas em creche, como está no nosso Plano Nacional de Educação, e a pré-escola também não foi universalizada. Então, na pré-escola, que é essa etapa de matrícula obrigatória, a gente ainda tem cerca de 441 mil crianças fora da pré-escola. Existem diferenças regionais consideráveis. Então, se a gente olha para o atendimento no norte, o percentual é bem menor do que das regiões sul e sudeste. E se a gente olha também para recortes de cor e raça, essa desigualdade ainda é mais evidente na questão socioeconômica também. Então, as crianças que estão em situação de vulnerabilidade social, elas ainda permanecem fora da educação infantil.
Aqui eu trouxe mais alguns dados que corroboram, né, com essa minha última fala. A gente tem 2,3 milhões de crianças fora da creche por problemas de acesso. E problemas de acesso, a gente está falando aqui de falta de unidades ou falta de vagas, ou a matrícula que é rejeitada, por exemplo, porque não existe atendimento para a idade que a criança está. E entre as camadas mais ricas e mais pobres da população também existe uma diferença considerável de quem consegue ou não acessar a educação infantil. O que esses dados mostram para a gente é que as crianças muitas vezes estão fora da educação infantil justamente por conta da vulnerabilidade social que elas e as suas famílias estão inseridas. E esse é um aspecto que justamente demonstra a importância da educação infantil. Porque além desse espaço que vai promover a possibilidade de interações sociais, de experiências qualificadas que apoiam o desenvolvimento dessa criança, as instituições também são um ambiente de proteção contra situações de violência, no caso ali de um vínculo com um profissional da educação infantil que pode fazer com que essa criança relate algum abuso que ela vem sofrendo, ou uma mudança de comportamento que é percebida por esses profissionais, ou, por exemplo, quando a gente pensa na questão de insegurança alimentar e que muitas vezes as refeições que essas crianças fazem nas instituições são as únicas que podem garantir o acesso a uma nutrição adequada. Então, para mudar esse cenário, né, e para a gente alcançar essa parcela que mais está em vulnerabilidade na nossa população, é importante que a gente pense em um processo de busca ativa, que ele seja realizado em parceria com todos os serviços que atendem à primeira infância, que essa matrícula, além de ser promovida, que tenha um processo de acompanhamento, que assegurem a frequência dessa criança na educação infantil, entendendo que a educação infantil não só tem o papel de desenvolvimento, né, e que é fundamental e que é direito dessa criança, mas que também ela é uma porta de entrada, de acesso para outras políticas, não só para a criança, mas para a família, que pode ter acesso, como, por exemplo, a programas de renda ou de acesso a trabalho. Mas, como o Luiz já trouxe, né, a gente não está falando de qualquer acesso, a gente está falando de um acesso com qualidade. É a qualidade no atendimento da educação infantil que pode proporcionar, de fato, um impacto positivo e duradouro nessas crianças. E a qualidade é um direito, não só o acesso, mas a qualidade do atendimento das creches também é um direito garantido dessas crianças e que vai proporcionar mudanças significativas na vida delas, principalmente quando a gente olha para esse retrato das crianças em vulnerabilidade. E o que é qualidade, né? A gente fala muito de qualidade. Nos últimos anos, o Brasil avançou bastante na elaboração de diversos documentos, alinhados também, cada vez mais alinhados com a ideia de que a criança é um sujeito de direitos, que ela é agente protagonista do próprio desenvolvimento, das relações que ela estabelece, da forma com que ela se relaciona com o mundo. Então, mais recentemente, no ano passado, a gente teve a aprovação das Diretrizes Operacionais Nacionais de Qualidade da Educação Infantil. É um marco na educação infantil, é o primeiro documento de implementação obrigatória que a gente tem, que estabelece essas características fundamentais de qualidade que todas as instituições do país devem seguir. E também é um destaque que a questão da qualidade ela está evidente, né, no título, ainda que ela estivesse transversalmente considerada nos documentos anteriores, trazer os parâmetros nacionais de qualidade e equidade representam também um novo compromisso, né, um compromisso mais evidente que a educação infantil vem assumindo para que todas as crianças tenham direito ao acesso com qualidade. Eu destaquei aqui alguns aspectos, tá, da qualidade, eu não trouxe todos, a minha ideia aqui não era passar por toda a estrutura do documento, mas eu achei que valia aqui trazer alguns pontos que estão reforçados, né, ao longo dos nossos documentos normativos, dos currículos e das práticas cotidianas das instituições. Então, trazendo aqui primeiro um foco na qualidade das interações, né, das crianças com o meio e com os adultos. É fundamental garantir para o desenvolvimento integral das crianças que a criança esteja no centro das ações educativas,
né? Então, a gente focar na garantia do direito das crianças, que são estabelecidos nas diretrizes curriculares nacionais, na BNCC, os que são socialmente estabelecidos, e é importante considerar que as experiências que são organizadas e proporcionadas para essas crianças devem estimular a autonomia, elas se conhecerem mais, elas conhecerem mais os outros, elas serem protagonistas do que elas estão vivenciando ali, permitindo que elas tenham uma participação ativa no seu próprio desenvolvimento. E isso passa também pelo estímulo à interação, não só entre os seus pares, a criança com outras crianças, mas também na sua interação com os adultos, sendo garantidos momentos de atenção individualizada, mas também apoio, né, instigar a criança nas suas próprias investigações, nas suas próprias brincadeiras com outras crianças. E falando em brincadeiras, elas são, né, trouxe no início da minha fala, mas elas são fundamentais nesse momento da vida, elas são uma forma de aprender, a forma que a criança conhece o mundo, conhece a si mesmo, que ela amplia o seu repertório, né, e aprende coisas que serão fundamentais e úteis ao longo de toda a vida. E essa brincadeira, ela precisa ser intencional, ela tem que respeitar a individualidade da criança, ela não é qualquer brincadeira. É importante que sejam alternados momentos em que a criança tem momentos de brincadeira livre, que ela pode explorar o que é do seu interesse, ela pode usar da sua autonomia, usar da sua individualidade. Os professores, os profissionais também podem intervir em alguns momentos, buscando mediar ali, incrementar essa brincadeira e também garantir momentos de brincadeiras que são intencionalmente provocadas e conduzidas pelo professor. Mas para que tudo isso aconteça, algumas condições precisam ser garantidas, né? E como a Fátima trouxe na fala dela, é fundamental essa atenção para a formação inicial e continuada, não só dos professores, mas de todos os profissionais da educação infantil que vão estar ali no dia a dia dessa criança, para que eles possam aprimorar a própria prática, de forma a oferecer um atendimento de qualidade que respeite as crianças e os bebês e que estejam alinhados também, né, com nossa base nacional comum curricular, com as diretrizes curriculares, e que também considerem os aspectos relativos às formações específicas, quando a gente está falando da educação especial na perspectiva inclusiva, nas modalidades indígenas, quilombola, do campo, das águas e das florestas. A infraestrutura adequada, né, o espaço da educação infantil, ele precisa atender à especificidade dessa faixa etária, tanto quando a gente fala da questão de segurança, mas também de mobiliários adequados, que estejam na altura das crianças, que possam promover para elas autonomia, desenvolvimento e aprendizagem. Os brinquedos e os materiais também precisam ser adequados para a faixa etária dessas crianças. Elas têm, né, as crianças bem pequenas, as crianças um pouco maiores, elas têm diferentes características e necessidades, elas vão precisar de materiais e de ambientes distintos para o seu desenvolvimento. Esses materiais, eles precisam estar alinhados à proposta pedagógica das instituições, aos demais documentos vigentes, eles precisam estar limpos, bem conservados, ser variados, estruturados, não estruturados, precisam garantir diversidade, precisam fazer sentido, né, para o contexto em que aquela criança está inserida, considerando aspectos socioculturais que sejam importantes. Livros de interesses das crianças precisam estar disponíveis. Então, é fundamental essa atenção, né, específica aí a essa particularidade da educação infantil. E, por fim, um aspecto bem importante que esteve ao longo de toda a minha fala, quando a gente pensa também a questão da intersetorialidade, é promover essa relação com a família. E aí esse diálogo é tanto para compartilhar o desenvolvimento dos bebês e das crianças, mas também entender um pouco mais de qual que é o contexto que essa criança está inserida, né? Porque é conhecendo esse contexto que a gente vai entendendo mais qual que é a singularidade, qual que é a especificidade dessa criança, e o desenvolvimento dela se dá respeitando aí todas essas características. Então, aqui o reforço, né, seria a gente entender e executar, né, no nosso dia a dia cada vez mais que as famílias e as instituições de educação infantil, elas são parceiras nesse processo educativo. E muito em linha com esses aspectos que eu trouxe aqui,
E em linha também com a fala anterior do Luiz, eu trouxe um estudo da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que foi realizado inclusive com o LEPES e com outros parceiros, que buscou entender um pouco mais sobre a qualidade da educação infantil ofertada em creches e pré-escolas. Então, foi um estudo que aconteceu em 12 municípios, analisou 3.400 turmas em todo o país. E os dados que eu trouxe aqui, eles convidam a gente a refletir, né, como que a gente pode avançar para promover, de fato, uma educação infantil de qualidade para todas as crianças. 42% das turmas não oferecem momentos de brincadeira livre, 39% não oferecem atividades que estimulam a leitura, 27% não oferecem atividades que envolvam música ou dança e 67% não oferecem experiências com o mundo físico e com a natureza. Esses dados, eles chamam bastante atenção porque são pontos de melhorias que a gente está falando em um nível sistêmico, né? A ideia aqui não é a gente falar de uma responsabilidade individual ou de uma responsabilidade de uma instituição, mas de como os mais diversos níveis de governo e como as mais diversas políticas se articulam para que a gente pense políticas públicas que de fato garantam o acesso e a qualidade da oferta educacional, que vai permitir que as crianças tenham o seu direito à aprendizagem garantido e o seu desenvolvimento pleno, né? Então, a passagem pela educação infantil, ela só vai permitir que a criança tenha o seu pleno potencial se ela for de qualidade. Ela é fundamental para que a gente mude o cenário da primeira infância no Brasil, que tem tantas desigualdades a serem combatidas, e é muito importante que a gente passe a pensar em políticas de educação aliadas a outras políticas setoriais, como a saúde, como a assistência social, para que a gente consiga garantir melhores condições da infância. A gente tem 6 anos aí de crianças na primeira infância, 6 anos de um momento rico em oportunidades de aprendizagem, de convívio, de desenvolvimento, e a gente precisa garantir boas experiências para essas crianças, não só pensando no futuro delas, mas pensando que esse é um direito das crianças no tempo presente. Então, convido vocês, né, a partir desses dados e dessas reflexões, a continuar essa conversa. Deixo os meus contatos e o site da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Lá vocês podem acessar alguns dos materiais que eu trouxe aqui na minha fala. E, mais uma vez, agradeço por esse espaço. Obrigada, Marcela. Obrigada, Marcela. Sua apresentação foi bastante interessante nos desafios que temos, como eu já disse, e eu acho que você falou várias questões importantes para a gente pensar nessas oportunidades de aprendizado. E o que me chamou a atenção maior é quebrar o ciclo de pobreza, né? Como faremos isso num país com a diversidade e com o tamanho do país que temos, né? Como você mesmo trouxe na sua fala, você trouxe a questão que a gente precisa de vários atores, né? Vários, né? A gente tem uma infinidade, além das políticas públicas, que mais atores são esses que vão nos ajudar a que essa criança esteja no espaço educativo e que ela tenha oportunidades de aprendizagem, né? Aqui na cidade de São Paulo, vou dar um dado aqui, a gente tem todas as crianças aqui de São Paulo, né? Elas têm garantido uma vaga, porém, estamos trabalhando na busca ativa, ou seja, essa criança está na escola. Então, a gente está falando da permanência. Ela tem o acesso, porém a permanência, é um trabalho aí que a gente vem fazendo, mas que é um trabalho longo, né? Que engloba todos esses que você falou, né? A família, enfim, os outros atores. Então, eu acho que a gente vem trazendo isso e é importante a sociedade que nos ajude nisso, porque é de todo mundo, né? A permanência da criança é um trabalho de todo mundo. E aí, acho que para um pouco para a gente
acalentar, né, nosso coração um pouco, né? A Matilde vai trazer o trabalho, né, que a secretaria vem fazendo, né, os desafios de formação, e aí eu acho que a Matilde pode trazer um pouco desse processo do cotidiano dessas crianças. A Matilde Franco, ela possui mestrado em educação, é especialista em educação infantil e é coordenadora pedagógica aqui da Secretaria Municipal de Educação e atualmente ela está na divisão de educação infantil aqui da diretoria aqui de São Paulo. E ela é membro do Comitê Técnico da Primeira Infância. Então, Matilde, vamos lá. Bom dia a todos, bom dia aos amigos que estão compondo comigo essa mesa essa manhã. Agradecer o convite mais uma vez. Então, eu vou fazer minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher preta, de cabelos cacheados, para baixo da linha dos ombros. Estou vestindo uma blusa clara, off-white, porque está frio, como disse a Mariana, bastante frio no dia de hoje. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Como que a academia olha para a educação infantil, os estudos que estão cercando, que vão aí trazendo algumas mensagens que para a gente pensar, ter reflexões sobre o nosso fazer. A gente passa pela Marcela, que traz alguns estudos também do Brasil e vai trazendo esse panorama da educação infantil também, que ajuda a gente a pensar esse cotidiano. E eu venho trazendo esse aspecto que é o da unidade educacional, né? Então, como que a gente tem pensado na questão dessa oportunidade de aprendizado dentro das nossas unidades de educação infantil. Então, eu trago aqui para a gente começar, não um modelo, mas uma foto, uma fotografia que vai trazendo um pouco do que a gente busca quando a gente fala sobre educação infantil e oportunidades de aprendizado, né? Então, ao longo da minha apresentação, eu vou buscar trazer elementos que vão evidenciando essa nossa busca, né, cotidiana por essas oportunidades de aprendizado. E aí eu pergunto, né, a partir dessa minha início de apresentação, que cidade que nós temos e para quem? Porque quando a gente fala de aprendizado, a gente tem que considerar que o aprendizado ele acontece dentro da escola, mas que a escola está dentro de uma cidade, que está dentro de um país, que está dentro de um mundo, né? Que vai estar aí rodeado de vários contextos. Então, que cidade que é essa que nós temos e como que essa cidade acolhe essas crianças de 0 a 6 anos, como a gente costuma dizer aqui em São Paulo, 5 anos e 11 meses. Então, essa imagem que o Lute mostra exatamente essa criança brincando na rua, né? E que rua que é essa, de que lugar que é esse, e que a criança brinca que não é somente no lugar onde a gente determina, né? E que ocupações são essas que a gente está deixando que a criança tenha. Então, esse é o convite, e aí ao final eu vou retomar esse convite para a gente, porque quem está aqui são pessoas que o tempo todo estão estudando, pesquisando e olhando para essa cidade, para as crianças que estão crescendo hoje nessa cidade. É importante dizer que os documentos da nossa rede, eles estão embasados nos documentos nacionais e internacionais e que trazem como ponto de partida o brincar e a interação como eixo estruturante para a educação infantil. Então, eu não tenho como falar de educação infantil se eu não falar a partir da brincadeira e da interação. Então, qualquer forma de oportunidade de aprendizagem que eu vou pensar dentro de uma unidade educacional, eu vou pensar a partir desse eixo estruturante da brincar e da interação, que é a linguagem da infância.
Dessa forma, a gente entende que a brincadeira, a interação, que é estruturante no nosso currículo em diferentes documentos, ela é feita a partir do cuidar e do educar de forma indissociável. A gente fala que algumas palavras são marcadas dentro da educação infantil, mas mesmo elas sendo marcadas e às vezes trazidas como uma retórica já muito conhecida e muito falada, é importante que a gente retome e escove, para que a gente não fique só no discurso, mas que entenda que o cuidar e o educar de forma indissociável é olhar para essa infância, que ela vai ser cuidada não só no momento que ela for de 0 a 3 anos, nos momentos de creche do SEI, como a gente chama aqui em São Paulo, mas que ela precisa também ser cuidada quando ela está nas fases de 4 e 5 anos. E o educar também, né? Às vezes a gente deixa os espaços da creche muito numa perspectiva só do cuidar. E o educar a gente deixa de 4 e 5. Então, o convite que a gente faz em São Paulo e a provocação que o tempo inteiro a gente faz para os nossos profissionais e para os grupos por onde nós passamos é como que a gente trabalha numa perspectiva onde o cuidar e o educar realmente são indissociáveis, independente se ele esteja no espaço da creche, que muitas das vezes foi visto só como o espaço do cuidar, e como que a gente olha para esse espaço de 4 e 5 anos da pré-escola como um espaço também que foi visto muitas vezes como um espaço de escolarização. Então, trazer essas duas palavras de forma indissociável para a gente, neste momento, é muito importante. Para a gente pensar nesses processos de cuidar e educar de forma indissociável em toda a sua infância. E aí eu pergunto, né? Se a gente está falando... Matilde está aí na sua sala? Oi, Fátima? O que eu preciso pode continuar. O que eu preciso saber para planejar contextos de aprendizagens na educação infantil que garantam o direito de aprender e viver. Então, coloquei em letras maiores o aprender e o viver. Por quê? Porque muitas das vezes a gente fala do espaço da educação infantil, da organização das propostas da educação infantil, como uma proposta para um tempo futuro. E o meu convite é que a gente pense nessas propostas como um tempo presente, onde a criança viva o hoje, aprenda e conviva, interaja a partir do hoje. Que a criança não há de vir a ser, mas ela é. Ela é uma criança que tem direitos e direitos de viver e conviver bem nessa infância que ela está vivendo agora. Porque, diferente de outras etapas da vida, né, a infância é um período pequeno. Então, se a gente fala que é de primeira infância de 0 a 5 anos e 11 meses, então é um tempo que vai passar. Então, se eu não trouxer elementos em que ela viva bem e viva de forma que ela possa aprender e se desenvolver com qualidade, e aqui eu vou adjetivar essa qualidade que a gente busca, que é a qualidade social, eu não vou estar ajudando essa criança a se desenvolver. Então, como que eu vou organizando os espaços onde eu estou para que a criança possa viver o hoje e aprender com o hoje? Então, algumas são as inspirações quando a gente vai pensando aqui nas formações, na qualificação do trabalho das professoras, nos documentos que a gente vem escrevendo. Algumas coisas a gente vai trazendo algumas inspirações. Então, eu vou trazer o Charlot, porque ele fala em relação ao desejo, né? Então, como que a gente vai trabalhando essa perspectiva desse desejo que a gente tem ligado à aprendizagem? Então, entender que a gente não está dentro de uma escola, em que a gente tem que ajudar com que essas crianças sejam mobilizadas a esse desejo do aprender, esse desejo dessa investigação, desse cotidiano, desse desejo de aprender as coisas que estão no mundo. Como eu trouxe lá na primeira tela, nós estamos dentro de um espaço educacional, dentro de uma cidade, dentro de um espaço que é bem maior, de um contexto que é bem maior. Então, como que eu vou fomentando esse desejo desse aprender dentro dos nossos espaços, sem desvinculá-lo com todo o contexto que está no nosso entorno? Quando eu falo de pensar nesse planejamento na educação infantil e nessas inspirações, eu vou trazer uma grande referência, que é a professora Maria Carmen Barbosa. Então, quando a gente fala de pensar na educação infantil, a gente tem que pensar que tempos são esses que a gente vive dentro da educação infantil. Então, essa perspectiva que a gente não está pensando nessa fragmentação de um tempo, onde as atividades são ali
findadas nelas mesmas, onde a gente tem uma intenção de uma coisa começar e a outra já terminar, mas pensando aí nesse tempo da criança, nesse tempo do presente dela, onde ela possa viver a experiência, onde ela possa se revisitar, onde ela possa aprender, onde ela possa conviver e estar com o outro, né? Então, esse tempo não fragmentado, esse tempo em que a criança possa viver e aprender de forma integral com todos os seus sentidos. A gente fala que a criança não é só a cabeça, ela não é só o corpo, ela é todo um conjunto, ela é todo um desenvolvimento integral. Então, essa é a busca que a gente vem o tempo todo trazendo quanto inspiração para o nosso cotidiano para pensar melhor esses espaços. E aí eu trago o Richard Sennett, né, porque eu acho que quando a gente fala de educação infantil, a gente vai estar vivenciando o tempo todo esse fazer junto, desse trabalho colaborativo, desse trabalho inspirado, de estar na relação com o outro, desse trabalho manual, de tessitura diária, dessa escuta, desse olhar atento ao que as crianças estão aprendendo, mas quais são as necessidades que eu ainda preciso fazer e se elevar. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente possa estar olhando para essa infância de forma integral. E nessa perspectiva de entender como que a gente pode acolher melhor essa infância. Quando eu falo da educação infantil e eu falo dessa organização da vida cotidiana dessa educação infantil, eu preciso pensar que espaço que é esse que eu estou trabalhando na educação infantil e para quem. Né? Então, que espaço que é esse que eu tenho na educação infantil? Então, o espaço aqui eu vou trazer na perspectiva de um geógrafo americano, que é o Tuan, que ele vai falar que o espaço são os mobiliários, são os móveis, são as coisas que a gente coloca. E aqui a gente está vendo esse espaço organizado, com boas materialidades, acessíveis, com brinquedos, com coisas que as crianças possam estar pesquisando. O ambiente é aquele em que a gente tem as relações. Então, eu organizo o espaço com bons materiais e boas materialidades para que as relações aconteçam. Então, o espaço por si só, ele não é suficiente, ele não é um condutor de fio de um aprendizado, mas ele é um parceiro desse professor, dessa professora que está ali nesse cotidiano com esse bebê e com essa criança. Então, um espaço que ele é bem organizado, que tem boas materialidades, que tem bons instrumentos, que é um espaço físico limpo, como a Marcela trouxe, né, com os materiais limpos, com a boa curadoria, vai fazer com que eu tenha um ambiente melhor, onde as crianças possam brincar e interagir, que é o eixo estruturante da educação infantil. E para que a gente vai pensar nessa perspectiva que o Tuan fala em relação ao espaço e o ambiente? A gente vai pensar nesses dois elementos de forma separadas, sabendo muito bem o que cada um deles significa dentro de uma organização do cotidiano, mas eu vou pensar isso para que a gente tenha algo que é muito importante, que é a criança se reconhecer dentro de um lugar. E aí o lugar aqui eu trago em questão de territorialidade, né? O lugar aqui como pertencimento, como reconhecimento de eu fazer parte desse espaço, fazer parte desse ambiente, eu interagir a partir dele e que eu tenha confiança, em que eu tenha possibilidades, onde eu possa me relacionar, onde eu possa conversar e dialogar com aqueles que estão ali ao meu lado. Sejam as crianças, os bebês que estão ali, seja com as materialidades presentes, ou com esse adulto que está comigo nesse momento, que muitas das vezes, nos nossos seis aqui, chegam de 8 a 10 horas, nas nossas e-mails que são integrais, de 6 a 8 horas, e nos espaços que não são integrais também. Que perspectivas que é essa? Então, achei importante a gente apontar o que cada uma dessas palavras, como que eu fui dizendo para vocês, porque o que a gente tem dito muito, né? Às vezes as palavras vão sendo jogadas, né? A gente vai escutando, vai permeando, e a gente não para pensar sobre elas para organizar essa vida cotidiana que é tão importante, que vai estruturar essa vida desse bebê e dessa criança. E aí
quando eu trago tudo isso, eu trago a questão dos contextos de aprendizagem, que é algo que aqui em São Paulo a gente está fazendo um investimento muito grande. Porque quando a gente fala que a criança é protagonista do seu saber, que ela precisa ser participativa, que ela tem autoria, que ela é inteligente, que ela é sujeita de direito, né? Então, que sujeito é esse de direito que a gente está falando? Quando eu falo tudo isso, eu preciso entender que esse espaço precisa ser organizado a partir dos contextos de aprendizagem. Então, o que é esse contexto de aprendizagem? Esse contexto de aprendizagem é esse ambiente onde as crianças vão pesquisar, investigar, vão se perguntar, vão ter criatividade, imaginação. Então, eu trouxe aí a fonte, né? A gente fala a partir dos Zabausa, tem muita gente que fala de contexto, mas a gente está falando a partir dos Zabausa, e aí eu estou trazendo esse contexto adjetivado também, da mesma forma que eu falei que a gente precisa adjetivar algumas palavras, né? Então, contexto de aprendizagem, porque o contexto a gente poderia falar de diferentes lugares, de diferentes formas, mas aqui eu estou falando esse contexto de aprendizagem, onde a criança é protagonista do seu fazer, onde ela vai investigar, onde vai ter continuidade dos processos, onde os tempos, os espaços, as materialidades vai ser o tempo todo organizada para e com as crianças. Então, é fundamental a gente pensar sobre isso. Aqui em São Paulo, aqui estão algumas das fotos de algumas das nossas unidades, em que, quando a gente fala de contexto de aprendizagem, é esse espaço bem organizado, com esses materiais e essa materialidade na altura, as mãos, na possibilidade do acesso dessas crianças. Não é de uma forma livre, o espaço sozinho, a Marcela já falou e eu retomo, o espaço sozinho, ele não é suficiente para a aprendizagem, mas ele é um facilitador. Então, a gente usa o espaço como terceiro educador, né? Então, é o espaço como terceiro educador, porque vai ter o espaço como primeiro, bem organizado, a criança ali na ação dentro desse espaço, então é a segunda pessoa nessa organização, e a professora, que é aquela que vai mediar, que vai fazer boas perguntas, que vai nos provocar e ajudar aí construindo essa aprendizagem que a criança tem aí toda a sua potência para ser desenvolvida. E aí a gente fala, quando a gente olha para esses três espaços organizados de maneiras diferentes, com materialidades aí dispostas, a gente pode voltar novamente a pensar em relação à qualidade, e aí, mais uma vez, adjetivando a questão da qualidade, que é a qualidade social, que é aquela que a gente busca nos nossos espaços, das nossas unidades, que a gente possa trabalhar a partir de uma justiça social, a partir da equidade e a partir do bem-estar. Então, quando a gente pensa em organização de contextos de aprendizagem dentro do espaço qualificado, a gente está buscando a qualidade social para a aprendizagem dos bebês e das crianças da cidade de São Paulo. E, como foi dito, né, a gente trabalha a partir do currículo da cidade, e o currículo da cidade está ancorado nos direitos em que a base anunciou, que o Luiz trouxe, que a Marcela trouxe, que são os direitos de aprendizagem. Então, no centro do círculo estão ali os 6 direitos que a base evidencia. Aqui em São Paulo, a gente entendeu quais eram os direitos de aprendizagem, como que eles se constituíam dentro do documento da Base Nacional Comum Curricular, e a gente amplia. Então, a gente entende que os 6 direitos são fundamentais e, a partir dele, a gente amplia esses direitos de aprendizagem para todos os bebês e para todas as crianças. Então, quando a gente organiza bons espaços, bons contextos de aprendizagem, a gente está pensando na valorização das diferenças, de como que as crianças se narram e narram os processos que elas vão vivendo, como que elas pensam, como que elas exploram, a oportunidade de se expressar, de imaginar, de partilhar, de criar, de imaginar. Então, é algo, muitas das coisas que eu estou evidenciando, que as crianças vão ter na sua essência na primeiríssima infância. Então, a imaginação, a partilha, a criação é algo muito peculiar da primeiríssima infância, e que os contextos de aprendizagem, se bem organizados, a partir desses elementos que eu fui evidenciando aqui com vocês, vão fomentar e vão apoiar a professora para que a gente possa desenvolver essa aprendizagem junto aos bebês e às crianças.
E aí a gente fala de contexto de aprendizagem, de articulação, né? E aí eu não poderia deixar de trazer os meus parceiros, né, da comissão técnica, porque quando eu falo de articulação, eu também estou falando de uma articulação que não é somente da escola. Então, aqui eu vou trazer a articulação dos contextos de aprendizagem, uma perspectiva dessa criança em desenvolvimento com o mundo, dessa criança com a oportunidade de estar o tempo todo integrada à natureza, às áreas externas. Então, que articulação é essa em que eu fui vivenciando os contextos dentro da sala de referência, planejado e projetado junto com as crianças, com as professoras, mas que outros ambientes são esses, que outros espaços são esses em que eu vou continuar pensando nessas aprendizagens. Então, as áreas externas das nossas unidades, elas têm que potencializar essa continuidade das pesquisas, da investigação, da brincadeira, das narrativas, da criação, da imaginação. E aí, algumas das vezes, né, a gente não tem esse espaço, como está aqui a menina que está fotografando, dentro da unidade dela. Mas o entorno da escola também deve ser um potencializador desses contextos de aprendizagem. Então, como que a praça que está no redor da minha unidade pode me apoiar nas minhas brincadeiras, podendo ter esse contato com a natureza, que é fundamental na primeiríssima infância. Então, a mesa que eu participei na quarta-feira da semana, ela falava exatamente essa relação com a criança e do bebê com a natureza, da importância da gente pensar esses processos da criança entendendo que ela é um ser da natureza, né? Não ver a natureza como sujeira, mas pensar nessa criança desemparedada, tendo em vista que muitas das nossas crianças vivem aí em espaços de vulnerabilidade, que muitas vezes não tem um espaço de parque, de brincadeira. E aqui pensando também num espaço de parque que não é só o parquinho, pensando na casa do Tarzan, na balança, mas pensando nesse espaço naturalizado, né, com as diversidades de materiais que nós temos. Então, quando eu faço parte da comissão técnica, então, quando a gente fala das praças, quem são as pessoas que vão me ajudar a manter essa praça da frente da minha unidade em bom estado, para que a criança possa pertencer e usar essa cidade, né? Como que eu vou conversando, são meus apoiadores para que eu possa sair e usar essa rua de uma forma mais tranquila, também porque a rua é um espaço da unidade e ela vai fazer essa integração desse contexto de aprendizagem, porque a criança vai pesquisar o mundo, vai pesquisar o que está acontecendo agora, o presente, o que ela está vivendo, o que ela está vendo. Então, quando a gente fala dessa convivência de uma forma ampliada, nessa narração, né, desse cotidiano, a gente vai falar dessa criança que vive no mundo e que ela sai da casa dela, do lugar dela, e vai vendo esses lugares por onde ela vai passando. Então, quando eu falo de natureza, de higiene, de limpeza, de conservação de meio ambiente, eu não vou falar como um recorte da escola, mas vou falar a partir do que ela vê dos lugares por onde ela passa. Então, a ação intersetorial e intersecretarial é fundamental, né, quando a gente fala de contexto de aprendizagem. Porque, como o Luiz mesmo trouxe, a Marcela também na fala dela, o assunto em relação à aprendizagem é um assunto complexo. Então, para a gente responder sobre assuntos complexos, não existe resposta simples. Né? Então, um trabalho intersecretarial, com ações conjuntas, pensadas numa cidade com espaço organizado para essa aprendizagem, esse desenvolvimento das crianças é fundamental. E aí eu volto, né, com a questão que eu trouxe no início da minha fala, né? Que cidade que temos e para quem? Né? Muitas das vezes, prioritariamente, né, a cidade não é pensada para a criança, não é pensada para o bebê, muito menos, que ainda se fala, é pensada muitas vezes para os carros, para os adultos, para o mercado de trabalho. Né? Então, como que a gente, a partir dos lugares onde nós estamos, a gente consegue pensar espaços para se tornarem ambientes que vão acolher, que vão trazer equidade, que vão trazer bem-estar para essas crianças e para esses bebês, para que eles possam aprender e aprender de forma integral. Né? Então, o meu convite, né, finalizando um pouco a minha fala, é como que a gente pode pensar, sim,
nesse espaço de contexto de aprendizagem, que é um trabalho intencional, que é um trabalho da unidade educacional e que a gente aqui em São Paulo, a partir do currículo da cidade da educação infantil, estamos fazendo um investimento de consolidação das práticas gigantesco, podemos aí, junto com outros setores, com outras pessoas, com esses outros atores, né, poder aprofundar e trazer outras pessoas para conversar e continuar essa conversa com a gente. Né? Então, eu gosto muito dos desenhos do Tonucci. O ano passado ele esteve em São Paulo com a gente, foi em alguma das nossas unidades, esteve nos nossos céus, né? E foi nos provocando com muitas questões, né, em relação à imaginação, ao brincar, às interações, ao desenho. Então, como que a gente vai construindo também esse lugar onde as crianças possam viver a sua infância presente? Quando ele é atendido num posto de saúde, ou quando ele é atendido pela assistência social, ou quando ele é ali acolhido e atendido por nossas unidades, que é o lugar onde ele passa mais tempo, né? Então, eu agradeço. A escuta. Eu agradeço a escuta. Finalizo aqui o meu compartilhamento. Estou aqui para escutar se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, agradecer a Deus. Obrigada. Obrigada, Matilde, super obrigada. Marcela, Luiz. Acho que foi uma manhã de muitas oportunidades de aprendizagem para todos nós. Né? Temos muitos desafios ainda pela infância, né? Mas eu acho que essa mesa trouxe muitas questões também para a gente olhar com cuidado. Né? E aí eu tenho uma pergunta para o Luiz primeiro, tá? Que é como que a gente, considerando o Brasil com toda a sua imensidão, né? E pensando nas pesquisas, né, nos instrumentos e nos documentos que temos para fazer essa avaliação da qualidade, que ainda não são documentos que traduzem o nosso país, quanto a gente está distante pensando no Pedro, no José, no Fernando, no Joaquim. Como é que a gente, Luiz, faz adequações e olha, e o quanto a gente precisa ainda avançar em relação à qualidade na infância? Não, obrigada pela pergunta, eu acho que é uma pergunta bem importante e eu acho que ela já trouxe um pouco na apresentação dela, mas ela trouxe um pouco desse diagnóstico que foi feito lá em 2021, né, em 12 capitais. É claro que ela não é representativa do Brasil todo, mas ela tem uma abrangência geográfica que ilustra um pouco o tamanho do desafio que a gente tem em termos de a gente conseguir avançar para conseguir garantir o oferecimento de uma educação infantil de qualidade para as nossas crianças, né? É claro que o Brasil é um país super diverso, super heterogêneo, mas o que a gente tem visto em diversas redes de ensino com as quais a gente tem contato, do norte ao sul do país, é que quando você realmente tem o seu gestor público, ele realmente compra essa ideia e se convence dessa importância, ele vai usar a avaliação como uma ferramenta para auxiliar no processo de melhorias, né? Então, não é uma avaliação pela avaliação em si, mas é convencido de que, trabalhando aqueles aspectos, né, e eu acho que nas duas falas das minhas colegas aqui de mesa isso ficou bem claro, como muitas vezes aspectos que, do ponto de vista de um leigo parece um detalhe, mas elas são muito importantes para o desenvolvimento da criança. A janela está numa altura em que a criança consiga ver para o lado de fora, né? Então, só como um exemplo. Então, muitas vezes, você ter essas referências um pouco mais concretas vão te ajudar. E é claro que isso tem que ser adaptado para cada contexto em que eu tenho de educação infantil, né? Mas eu acho que o grande mérito que a gente tem com essa
com essas novas legislações mais recentes e trazendo a qualidade para o centro da pauta, é a gente começar a ter algumas referências que não são perfeitas, né? As pessoas às vezes podem ter críticas a algum aspecto ou outro de cada instrumento, mas a gente consegue ter ferramentas para a gente conseguir saber o tamanho do desafio que a gente tem e o quanto que a gente tem que caminhar, né? Adaptando isso, claro, cada um à sua realidade. Mas eu acho que a gente não pode, vamos dizer assim, tapar o sol com a peneira e dizer que nós estamos super bem, está tudo funcionando super bem e são pequenos ajustes que a gente tem que fazer, né? A gente sabe que, né, dentro da educação, a educação infantil muitas vezes não tem esse destaque, os recursos, né, e que ela precisa e que ela merece ter. E eu acho que isso é uma conquista que a gente tem feito aqui ao longo do tempo como sociedade, né? Mas acho que a gente ainda está longe disso, né? Então a gente acho que talvez agora está passando um pouco dessa discussão da questão da vaga, do direito à vaga para uma vaga de qualidade, né? Mas a gente ainda acho que está bastante longe. Só para terminar minha resposta, mas por outro lado, para não ficar só com uma mensagem assim negativa, né? A gente sabe que tem diversas redes de ensino que têm conseguido avanços consideráveis e conseguir melhorar, né, os ambientes de aprendizagem, né, fazer uma qualificação, né, da formação continuada, fazendo com que elas consigam, dentro desse novo arcabouço institucional, dar uma resposta de qualidade e qualificar a educação infantil para as crianças dos seus municípios. Então, acho que a gente tem algumas boas notícias por aí, né? Claro, ainda são exemplos em construção, mas eu acho que é possível, né? Acho que a mensagem é essa, é possível de ser feito, né? Não é algo que a gente está distante, que é impossível da gente alcançar. Obrigada, Luiz, obrigada mesmo. E eu tenho uma pergunta para Marcela, que foi a Elines que fez. Ela faz a seguinte questão: que dicas de ações e projetos que podem ser ofertados pelas entidades sociais de forma que colabore com a primeira infância e apoie a política de educação? Obrigada, Lines, pela sua pergunta. Falando um pouco da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, né, olhando para um nível mais amplo e no nível federal, a Fundação ela trabalha buscando sensibilizar e mobilizar as lideranças para essa causa de primeira infância, de forma que a gente tenha políticas públicas de primeira infância nos diferentes níveis de governo, né? Então, municipal, estadual e federal, isso se dá de diferente forma por meio dos nossos apoios a ações mais localizadas ou até ações aí que advogam por algumas políticas, como, por exemplo, a própria Política Nacional Integrada pela Primeira Infância, que teve aí uma articulação, né, da Fundação, como Todos pela Educação, para que a gente conseguisse levar essa pauta adiante, e agora todos nós juntos, né, vamos acompanhar a implementação dessa política. Olhando para outros tipos, né, de atuação em que a gente busca aí apoiar a primeira infância e a educação infantil, e aí eu convido vocês também a conhecerem esses materiais, é a produção de conhecimento que a gente faz, não só a Fundação Maria Cecília, mas outras instituições que atuam junto à primeira infância, que produzem estudos, que produzem publicações, artigos, que produzem dados, né, que não só produzem, mas também criam panoramas a partir de dados nacionais que podem nos ajudar a cada vez mais ter mais entendimento sobre a primeira infância. Mencionando novamente, né, a pesquisa do Panorama de percepção da primeira infância, a gente vê que ainda existe um desconhecimento mesmo da nossa sociedade em relação à importância dessa etapa na nossa vida, e é fundamental que a gente dissemine informação, que a gente dissemine conhecimento, e aí em todos os níveis da nossa interação e da nossa relação, né, não só entre institutos e fundações, mas a gente está aqui numa troca entre terceiro setor, pesquisadores, né, a Secretaria Municipal, vocês nos assistindo. Então, a gente dá vazão a essas informações, a gente
gente fazer uso dessas informações no nosso dia a dia para qualificar a nossa prática e também para cobrar que as políticas públicas respondam a esse problema, é uma forma, né, que as instituições elas podem apoiar nesse processo aí impactando na primeira infância das crianças. E aí, olhando mais para um recorte específico, né? A Fundação Maria Cecília produz alguns conteúdos que são voltados para as políticas de primeira infância. Então, mais recentemente, a gente produziu um guia, que é uma série de guias, que é o Primeira Infância no Município. São 6 guias práticos, que eles têm como objetivo apoiar as secretarias municipais no planejamento de ações voltadas à primeira infância. Então, a gente aborda questões específicas da educação infantil, de como fortalecer políticas de parentalidade, de saúde, a questão do antirracismo também em todas as políticas da primeira infância e a segurança pública. Eu convido vocês a entrarem no nosso site, a conhecerem esse material. É um material que a princípio está voltado para gestores, porque ele traz alguns passo a passos de como pensar essa política, mas é importante que todos nós conheçamos esse tipo de material, que a gente possa pensar em qual dessas ações a gente pode refletir no nosso dia a dia, quais ações a gente tem que também cobrar, né, do poder público, seja em qualquer nível de governo, que a gente espera esse retorno para o desenvolvimento pleno das nossas crianças e que a gente tenha também espaços de diálogo como esse, gente. Eu queria reforçar muito e fazer um agradecimento novamente pelo convite. Acho que a gente ter uma semana municipal de primeira infância, a gente ter eventos dedicados a discutir o papel da escola, discutir o papel da saúde, da nutrição, é muito, muito importante, porque, infelizmente, a importância da primeira infância ela ainda não é consolidada e não é de conhecimento público quão determinante essa etapa da nossa vida para o nosso futuro, né, e para o futuro do país. Obrigada, Marcela. Tenho acompanhado bastante, porque eu recebo da Fundação Maria Cecília, e tem muito material, gente. Precisa escavar lá o site, porque tem muito material para a gente ler, para a gente se atualizar, porque é uma instituição que vem atualizando acerca dos documentos, né? Tem feito um trabalho primoroso, né, em relação às diferentes parentalidade da sociedade. Então, eu acho que vale, mas é preciso adentrar para poder olhar os documentos que tem lá, né, para a gente poder pensar cada um do seu lugar na primeira infância. Eu acho que dessa forma, a gente olhar para a primeira infância já é um grande avanço em todos os setores, né? Então, acho que a Elines, que, né, tem como é que pode colaborar, e é isso que a gente está olhando e querendo, né? Que a sociedade participe mais, né, desse trabalho conjunto para a primeira infância e na primeira infância, né? E cada um do seu lugar, né? A educação tem um papel, a saúde tem outro, o esporte, cada um do seu lugar vai fazendo a sua tarefa, que já está muito bom, né? E, Matilde, uma pergunta para você. Vocês pensam em avaliar o impacto de todo esse esforço que a Secretaria vem fazendo nos espaços de aprendizagem? Então, é uma pergunta, mas a pessoa não falou o nome, tá? Eu sempre costumo dizer, né, que a avaliação, o primeiro ponto da avaliação é a própria unidade. Então, como que eu estou organizando meus espaços, qual que é a minha perspectiva de trabalho, qual que é a minha intencionalidade. Então, que planejamento que é esse que a professora está fazendo e está sendo acompanhado pela coordenadora, qual a qualidade social que ele está oferecendo, quais são os direitos que eu estou garantindo. Então, a gente tem hoje um documento de intencionalidade que fala sobre a partir de 21 direitos. Então, se a gente olha para esse documento, eu já começo a pensar em relação a essa organização e começo a avaliar o nosso trabalho. Eu digo que as pessoas têm bastante medo de avaliação, então quando fala de avaliação as pessoas correm, né? Mas é importante a gente entender que o trabalho da escola é um trabalho que vai ser sempre a partir, primeiramente, da avaliação do próprio trabalho da equipe, da sala de referência com a professora.
Os indicadores de qualidade é um segundo passo que é importante dentro da unidade. Então, como que os indicadores de qualidade vão ajudando a gente olhar para essa avaliação da escola, como que a escola está caminhando, quais são os sinais de alerta, o que eu já estou no verde, mas que eu ainda preciso deixar ainda melhor, mas o que está lá no vermelho, que está esquecido, no amarelo. Então, eu falo que primeiro passo da avaliação é esse, a gente aprender a olhar para a avaliação. Então, as nossas formações, os cursos, as nossas conversas diárias e cotidianas, a partir de vários instrumentos que a gente vem trazendo na rede nos últimos, vou colocar, pelo menos 4 anos, né? Eu estou aqui na divisão A6, mas pelo menos há 4 anos eu posso dizer, garantir que a gente vem trazendo tinta para isso, vai também ajudando a gente a avaliar o trabalho que é feito. Então, a cada curso, a cada formação, eu não vou trazer elementos agora de avaliação externa, que não cabe nem dá tempo, mas a gente sabe que a avaliação externa ela tem o seu papel dentro da avaliação e como que a gente, dentro da qualidade, como que a gente vai tratar isso, é algo que a rede ainda vai estudar, vai se aprimorar, e a educação infantil vai entrar em diálogo a hora que for chamada para fazer. É isso. Obrigada, Matilde, obrigada mesmo. Então, eu tenho uma última pergunta que é para vocês, 3. Aí eu dou uns 3 minutinhos, 2 minutinhos, e vocês já fazem as considerações finais, e aí eu encerro essa mesa que foi de grande valia, eu acho que para muita gente, para todo mundo. Essa é uma questão da Laura, a nossa organizadora principal dessa 8ª semana, né, com a coordenação da Elisete, da Secretaria de Governo e de todo o comitê da primeira infância aqui da cidade de São Paulo. A gente tem um comitê e que vem fazendo todo esse trabalho para ter essa 8ª semana com pessoas que vêm nos ajudar a melhorar cada vez mais a infância dessas crianças. Então, a pergunta dela é assim: como mudar nossa realidade tão desafiadora de forma integrada, ela diz integrado, entre as políticas? Eu acho que vocês já trouxeram um pouco, Marcela falou bastante disso, né? Matilde também, o Luiz falou também. Então, assim, o que está faltando mais aí que a gente consiga fazer esse trabalho integral e integrado? Aí, Luiz, queria começar por você, aí você faz as suas considerações, a gente segue a mesma ordem, depois Marcela e Matilde, e aí eu finalizo, tá bom? Ok, perfeito. Estão me ouvindo? Pessoal, obrigado então, pela pergunta, né? Eu acho que... Vocês estão me ouvindo? Cortou aqui meu áudio. Então, perfeito. Estamos ouvindo, sim. Então, obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta de $1 milhão, né? Porque a gente sabe da importância da gente ter integração das políticas, né, dos diferentes setores. A gente tem uma lógica, normalmente, de funcionamento da política pública no Brasil, que ela é totalmente setorial, né? E a gente não tem essa tradição de realmente construir políticas integradas, né, intersetoriais, né? Porém, eu acredito que na primeira infância ela é um espaço muito privilegiado para isso, né? Só que isso envolve, eu acho que o que precisa ser feito, né? Envolve a gente um pouco sair do nosso cantinho, vamos dizer assim, em cada uma das secretarias, né, em que a gente tem o nosso espaço de conforto, em que as linguagens, os procedimentos, eles estão bem estabelecidos, para a gente ir para um lugar que talvez é um pouco desconfortável, da gente ter um diálogo mais próximo com a saúde, assistência social, o pessoal da educação, e ir construindo esse lugar, né, das experiências que a gente tem aqui no laboratório e que vão nessa direção, elas valem muito a pena, mas elas têm um custo,
né? E não é só um custo, da questão financeira, é também a disponibilização de tempo, a disponibilização de recursos para que as atividades intersetoriais elas sejam realizadas, né? Então, acho que é um pouco esse é o grande desafio, né? A gente olhar a criança é uma criança única, né? A criança da educação, depois tem a criança da saúde, a criança da assistência social, né? Eu acho que a gente precisa trazer essa lógica para dentro da política pública, seja com disponibilização de tempo e recursos financeiros para que os agentes das diferentes secretarias consigam trabalhar em projetos integrados, mas isso também envolve uma mudança de cultura de cada uma das áreas, né? A gente se desarmar um pouco para que, somados, a gente sejam muito mais do que, né? Todos juntos somos muito mais do que cada uma das partes trabalhando separadamente, né? Aproveito aí para também agradecer o convite da Secretaria para estar aqui falando um pouco com vocês nessa semana, parabenizar pela iniciativa da Semana Municipal da Primeira Infância e também, né, saudar as minhas colegas aí de mesa. Obrigado, gente. Obrigada, Luiz, super obrigada pelas suas considerações. Marcela? E agradecer a pergunta também. Acho que quando a gente pensa em políticas intersetoriais, elas são sempre complexas, né? E elas também são muito específicas de cada contexto, né? Acho que esse é um ponto importante, que a gente reconheça o que o que já está sendo feito em cada território e pense em aperfeiçoar a partir daí, né? Então, tanto no nível das políticas, quanto pensar nas práticas do dia a dia, como que a gente sensibiliza, mobiliza esses atores para que eles atuem de uma forma cada vez mais conjunta e mais colaborativa, e aí pensando não só em quem está atuando no governo, mas também a sociedade civil, como que a gente envolve a família. Então, é uma governança que é mesmo complexa, né, e que a gente tem que pensar num processo de sensibilizar e mobilizar antes de tudo, e a partir daí, reconhecendo o que já está sendo feito, a gente pensar em processos de governança que sejam colaborativos, né, que reconheçam também as especificidades de cada uma dessas políticas setoriais. E acho que mais importante também que esse processo de construção é que em algum momento, quando houver a oportunidade, né, a janela política, que essas prioridades elas estejam refletidas nos instrumentos de orçamento, que eles estejam refletidas nas nossas legislações e que a gente possa, de fato, colocar aí a prioridade da primeira infância como uma ação contínua no tempo e não só como esforços isolados, né, de cada setoriais, que existem e que são legítimos, mas com certeza setoriais atuando junto pela primeira infância, a gente tem mais força, a gente consegue garantir o acesso das crianças a todos os serviços, a gente consegue garantir a integralidade do atendimento e do desenvolvimento dos bebês e das crianças. Queria mais uma vez agradecer o convite, o espaço por estar nessa mesa, cumprimento também meus colegas, foi um prazer e parabenizar também pela iniciativa, né? Muito importante que a gente tenha momentos como esse dedicado a essa etapa da vida. Obrigada. Obrigada, Marcela, mais uma vez. E o desafio está lançado, né? O ano que vem a gente tem mais, tá? Conta com vocês aí. Matilde? Eu acho que eu já fui ao decorrer da minha apresentação, né, Fátima, trazendo aí algumas provocações, né, quando eu falo que a escola não é um espaço isolado dentro de um território, então a gente está lá do ladinho do posto de saúde, está perto das equipes da assistência, às vezes tem as quadras de esporte, então como que a gente pode, a partir de onde estamos, sair dos nossos lugares e bater na porta do outro, né? Quando eu trago o CNT no início da conversa, que é fazer junto para muito além do que está escrito a partir de uma teoria, mas fazer junto de bater na porta, de chamar o colega para conversa, de falar assim, olha, a praça, quem é que cuida da praça? Onde que eu vou descobrir quem é que cuida dessa praça? Esse espaço de quadra não está sendo utilizado, como que eu posso fazer para utilizar essa quadra? É com esporte? É na subprefeitura? É cadre? Como que eu vou conhecendo também quem são as pessoas que compõem esses espaços que estão dentro do meu território.
né? Quando a gente fala de um espaço onde a cidade é compartilhada a partir das crianças, né? É muito mais do que só uma teoria. É como que eu faço isso de uma forma de ação. E eu faço isso quando eu vou conversando com quem está ao meu lado, com o agente de saúde, com aquele que visita as casas, trazendo a comunidade também para ajudar a cuidar desse território. Não é falando, mas é participando, não é dizendo e ditando as regras, mas é compartilhando e trazendo combinados para poder fazer essas regras juntos, né? Então, esse PPP que a gente tanto fala que precisa estar vivo dentro da unidade e dentro de um tempo presente, é isso. Né? O que é o PPP, o Projeto Político Pedagógico dentro da escola? É essa articulação que a gente precisa fazer cotidianamente para que os bebês e as crianças possam ser atendidos em sua integralidade. Né? Então, acho que quando eu falo desses espaços, desse trabalho conjunto, dessa ação integrada, a gente tem os protocolos da primeira infância, a gente tem aí pelo site da primeira infância, dá para acessar, então os protocolos de atendimento também vão mostrar que muitas das vezes a porta de entrada dos direitos das crianças, das famílias, é a escola. Mas como aquela pessoa que está dentro da escola pode ajudar eles a acessar os outros serviços que estão no entorno. Então, o protocolo também ajuda a gente a conhecer não só o serviço de onde a gente está, como eu da educação, mas das outras pastas que estão aí em conjunto com a gente. A gente tem um trabalho, aí a Fátima está desde o início, como a Raíssa trouxe no início da conversa, eu venho compor depois, que é um trabalho que foi se efetivando, que foi trazendo, foi se escovando e foi trazendo mais elementos para a conversa. Ainda temos muito a avançar, sempre teremos, mas eu acho que nós começamos a partir dos protocolos, a partir das semanas que a gente promove juntas, brincar, a semana da primeira infância, trazendo para a discussão e para a roda o conhecimento que é amplo e integral quando a gente fala de cuidar de uma cidade que é para todos, né? E principalmente para a primeiríssima infância. Agradeço mais uma vez o convite para estar aqui com vocês, de conhecer o trabalho mais de perto dos meus colegas de mesa. Agradeço a oportunidade. Obrigada, Matilde. E aí, encerrando um pouco, vocês foram falando, né? Vulnerabilidade, né? A gente está... as crianças da primeira infância, elas não são vulneráveis, né? Elas estão numa situação, a família está numa situação de muita vulnerabilidade, né? Falaram dos 6 direitos, né, de aprendizagem, que é importante cada unidade revisitar esses direitos para que as crianças tenham as oportunidades corretas, né, boas, de qualidade, para que elas possam, de fato, aprender, né? Precisamos de vários atores, né? A gente faz essa interlocução com as diferentes políticas das secretarias. Marcela falou de quebrar, né, o ciclo da pobreza. Como fazer isso numa cidade tão imensa como essa, né? Numa imensidão dessa cidade, né? Cada um ali no seu pedacinho, cada subprefeitura, cada regional precisa trabalhar esses conceitos. Precisamos desses atores atuando. E a gente acredita que a gente vai ter aí uma primeira infância mais olhada, mais discutida, que esteja no mote das pesquisas, das intervenções diversas. A gente teve um grande avanço essa semana, né, com o governo federal trazendo uma legislação aí para a primeira infância. Então, vamos revisitar essa legislação, que é de alguns dias. E quando a gente fala de oportunidade de aprendizagem, a gente precisa falar de acesso e permanência. E enquanto falamos de permanência de bebês e crianças, eles precisam estar cotidianamente no espaço educativo. A gente acredita que esse espaço educativo, para além do espaço de aprendizagem, ele é um espaço de proteção. A gente protege essa criança, protege ela de estar em outros espaços. E nós temos feito um trabalho aqui na Secretaria aqui Municipal de São Paulo,
em relação à busca ativa. E uma das ações da busca ativa, a gente vai abrir um curso, aí a gente está fazendo, estamos organizando para abrir esse curso. A gente fez um piloto com os diferentes sujeitos profissionais das diferentes áreas, saúde, educação e assistência, que ajudou a elaborar esse curso de busca ativa. Então, ele vai estar disponível para todos os sujeitos que queiram fazer esse curso. É um curso de 18 horas e são 6 módulos. Então, a gente vai abrir esse curso, chama Protocolo Integrado de Busca Ativa Escolar. Eu acho que todo mundo pode pesquisar assim que a gente abrir o curso, já podem fazer o curso para todo mundo fazer e se inteirar mais do que nós estamos falando, quando a Marcela traz que a gente tem não sei quantas mil crianças fora da escola, mas como é que elas fazem para acessar? Como é que elas adentram nesse espaço? Como é que as famílias podem matricular essa criança, que muitas vezes elas não estão na fila de matrícula? Como essa família, esse sujeito, esse responsável, acessa a esse direito, garantir esse direito de bebês e de estarem no espaço educativo. Então, é um outro desafio, e esse é um desafio da sociedade, né? Então, a gente está aí com esse curso que vai ser oportunizado para todo mundo, né? Ele é mais uma ação do comitê, uma ação intersecretarial, que a gente vai estar lançando. Eu agradeço imensamente, né, a oportunidade de vocês estarem aqui com a gente, de vocês poderem compartilhar os saberes de cada lugar, do LEPS, da Fundação, da Matilde, aqui no cotidiano das unidades. Eu agradeço imensamente pela manhã de hoje e esperamos contar com vocês aí com esses documentos todos para a gente poder discutir cada vez melhor com essa rede, enfim, no comitê também. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada pela presença de quem esteve aqui participando, esteve aqui com a gente, e vamos para frente. Obrigada, gente. Um bom dia, uma boa tarde.